E falar da temporada de cruzeiros no litoral paulista, que acendeu um alerta nas autoridades de saúde. O risco de reintrodução do sarampo. O alerta considera a circulação do vírus no exterior e a vinda de turistas de diferentes nacionalidades. Várias regiões, mundo afora, estão com surto da doença. E quem fala sobre isso com a gente é a Regiane de Paula, coordenadora de controle de doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Regiane, seja bem-vinda ao News Primeira Edição. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo ótimo, Laura, tudo bem? Vamos lá, esse Muito bom alerta estar com vocês. é importantíssimo, mas como conseguir proteger, falando aqui do estado de São Paulo, de novos casos em situação de turistas que possam estar descendo ali do navio, circulando pelas cidades, principalmente as cidades litorâneas, né, que tem muito movimento nessa época do ano. Como proteger, então, pensando em situação de um turista infectado, por exemplo, pelo sarampo? Um turista infectado pelo sarampo, nós já temos todo um alerta para todo o estado, principalmente para a região do litoral, para onde no estado de São Paulo, principalmente nos dois lugares onde eles passam, que é o litoral, é Santos, Porto de Santos e Ilhabela. Nós temos uma equipe já treinada, nós treinamos, inclusive, trabalhamos junto com a Anvisa para que a gente fizesse um treinamento junto aos médicos do navio. Então, nós temos duas infectologistas que em Santos têm feito com um grupo de médicos, principalmente a equipe titular desses cruzeiros, para que eles façam, então, sinais e sintomas do sarampo e, principalmente, o mais importante é que no planejamento da viagem, a gente também tem tido essa conversa constantemente com os navios e com as agências de turismo. Você perceba, você olhe e veja se você tomou a vacina do sarampo. Então, é muito importante isso. E caso você não tenha feito esse planejamento, quando você planeja a sua viagem, você não tem a sua carteira vacinal ou não tem a certeza que tomou a vacina, que você tome 15 dias antes de embarcar no navio. Então, a gente tem trabalhado muito na comunicação de risco, tanto com as agências de turismo, a Anvisa, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Turismo, que emitiu junto esse alerta, para que a gente possa sensibilizar não somente os turistas, mas também toda a equipe de tripulantes dos navios. Ato de responsabilidade, né? Pensar na saúde pública, pensar no coletivo. Regiane, pegando o gancho disso que você trouxe para a gente, se um adulto ou uma família vai fazer uma viagem, por exemplo, ela não tem certeza de como que está. Precisa da caderneta de vacinação? Só o CPF consegue ter acesso se aquela vacina está em dia ou não? Se alguém já tomou, mas faz muito tempo, não lembra quando, pode ter uma dose de reforço? Como que a gente pode dar um exemplo de uma família, por exemplo, com adultos e crianças que vão fazer uma viagem e querem, então, se proteger? Vamos lá. É muito importante essa tua pergunta. Então, se eu tenho a carteira de vacinação, e geralmente quando a gente percebe a questão da carteira de vacinação, a gente olha para as crianças e essas crianças têm, os pais têm a carteira de vacinação muitas vezes dos seus filhos, mas não têm a sua muitas vezes. Então, olhar a carteira de vacinação dos seus filhos, e se você adulto, não tem a carteira de vacinação, não lembra se tomou a vacina, você pode tomar a vacina 15 dias antes de vacinar. A vacina, não há problema nenhum em você tomar uma nova dose, até porque ele é uma proteção extra. Então, é muito importante que se eu não tenho a carteira, se eu não tenho acesso, eu não lembro de onde eu possa ter tomado essa vacina, para procurar essa unidade básica de saúde e ver pelo meu CPF se eu tomei a vacina ou não. E se há muito tempo eu tomei e não lembro onde foi, tome novamente a vacina. Isso vai ser uma proteção. A vacina não faz mal, ela vai te proteger para que você não venha a ter o sarampo. Lembrando, gente, que a vacina ela está disponível no SUS, no Brasil todo. É só você ir na unidade básica de saúde próxima da sua casa e buscar essa informação se você está em dia ou não. Regiane, no ano passado, o Brasil voltou a ter o certificado de eliminação da doença. Como que estão os casos de sarampo, especificamente quando a gente olha para o estado de São Paulo? Porque o fluxo de turistas, pessoas que vêm do estrangeiro para cá, é muito grande.
Então, no ano passado, nós tivemos 2 casos confirmados no estado de São Paulo, né? 38 importados e 2 casos confirmados. Mas veja, isso não significa uma reintrodução do vírus. A gente faz todo um trabalho em vigilância em saúde para que a gente possa sensibilizar a população da importância da vacinação, né? E se eu tenho um caso importado, esse ano, por exemplo, agora no final do ano, nós tivemos 2 casos importados de pessoas que vieram de fora, não vacinados, em que a gente fez todo um trabalho de vigilância para que a gente pudesse acessar essas pessoas, colocá-las em isolamento, olhar os seus contactantes, lugares onde elas estiveram. Então, a gente tem um trabalho de rastreamento muito grande. Isso é feito pelos municípios junto com o Estado. Então, esse trabalho ele é contínuo. O que nós fazemos nessa época do ano, e que foi o que foi feito agora, e todo ano a gente faz, é o alerta, para que as pessoas reacendam que é preciso se vacinar. Além de se vacinar, a gente recomenda essa vacinação, né? A gente recomenda todas as vacinas. Por exemplo, febre amarela. Se nós sairmos do Brasil e formos para um outro país, você só entra num outro país, por exemplo, como a Costa Rica, se eu tiver a vacina da febre amarela. Senão eu não entro nem na imigração. Aqui no Brasil é um pouco diferente, mas nós precisamos conscientizar a população. Tanto a população que está circulando, que vem de outros países, como inclusive a tripulação do próprio navio. E esse trabalho tem sido contínuo. Lembrando, Laura, que em 2018 a gente teve a reintrodução do sarampo exatamente por uma das portas, que foi o Porto de Santos. Então, a gente tem feito sistematicamente esse trabalho e a Anvisa tem sido uma grande parceira e o município também. Então, os municípios têm trabalhado, principalmente, como eu falei, Santos e Ilhabela, no sentido de fazer esse rastreamento, estar muito próximo à tripulação e o turismo também. A Secretaria de Turismo tem sido nossa grande parceira enquanto Secretaria de Saúde, trabalhando num governo que entre secretarias a gente faz o melhor para levar saúde à população do estado de São Paulo. E infelizmente a gente tem acompanhado, né, de uns anos para cá, uma certa resistência em relação àquelas vacinas que estão disponíveis, que fazem parte do calendário do SUS. Aquelas vacinas que gerações já tomaram, claro que elas vão se atualizando de acordo com a necessidade, mas infelizmente a cobertura vacinal, não só de sarampo, mas de meningite, de outras vacinas que são tão importantes, principalmente na fase ali infantil ainda, a resistência é muito grande, a baixa cobertura e, infelizmente, alguns casos, algumas doenças que podem retornar aqui para o Brasil. Agora, para a gente encerrar esse assunto, Regiane, eu só queria que você trouxesse uma maneira até da gente conscientizar de quais são as chances de um vírus se propagar no país, tendo o estado de São Paulo, esses cruzeiros marítimos como porta de entrada. A gente está falando de uma doença viral altamente contagiosa, né? Então, você tem sim o risco disso acontecer, principalmente de casos importados, mas o mais importante é que se você tenha um caso, como eu relatei para você, nós tivemos 2 casos agora no final do ano, em que nós conseguimos conter, né, essa disseminação dessa vacina. A melhor forma de conter a disseminação da doença é a vacina. Então, vacinar é a melhor forma de se proteger. Então, o que acontece muito, Laura, é que os pais não veem a doença, como a gente via no passado. Então, não ver a doença parece que não está acontecendo e eu não preciso vacinar. E isso não é uma realidade. A lei da fake news. Então, é muito importante que pais, avós, tios responsáveis olhem para as carteiras vacinais, e a gente está falando aqui da criança, mas eu tenho a carteira vacinal do adulto, da gestante, do idoso, então é preciso que a gente se vacine. Lembrando que para o sarampo, a gente pode fazer vacinação até os 59 anos. Geralmente as pessoas acima dos 59 anos já tiveram sarampo, a gente não vacina acima de 59 anos. Então, é muito importante que a vacina, lembrar que é uma doença imunoprevenível, não só para sarampo, cachumba e rubéola, como para todas as outras doenças, e a gente precisa se vacinar. A fake news, a gente tem trabalhado muito no estado de São Paulo contra a fake news. Desde o início dessa gestão do Tarcísio de Freitas, do governador, nós, inclusive, lançamos campanhas que foram reconhecidas internacionalmente para a informação da população. O Vacina Sem Dúvidas é uma campanha exitosa no estado de São Paulo para levar
tirar as 100 principais dúvidas de vacinação à população. Então, a gente tem trabalhado muito com a informação, com a Secretaria de Comunicação também, que é uma grande parceira nossa, para que a gente possa levar o risco e a importância da vacinação. O recado está mais do que dado. Agora, Regiane, eu quero aproveitar a sua presença aqui no News Primeira Edição, porque a gente fala tanto dessa época do ano, de praia, de viagem, de final de ano, pessoas viajando. E a gente acabou de passar por uma onda de calor, que é quando tem aquela diferença de 5 a 7 graus acima da média por pelo menos 3 dias consecutivos. E nós acabamos de passar por uma onda de calor. Eu queria que você trouxesse para a gente quais medidas, alertas o Estado está trazendo de orientação, pensando nos efeitos do calor. Quais os principais riscos para a nossa saúde? Bom, os principais riscos para a saúde é um agravamento principalmente de doenças crônicas, como doenças cardiovasculares. As crianças também é um risco que a gente tem, gestantes, idosos. Então, é muito importante que a gente evite exposição ao sol, principalmente no período das 10 às 16 horas. A gente sabe que é um período de férias, que as pessoas querem ir para a praia, mas é muito importante que você fique debaixo de uma cobertura, que você se hidrate bastante, para que a gente possa evitar a insolação, para que a gente possa evitar a desidratação, principalmente quando a gente fala de idosos, de pessoas com doenças e comorbidades, para que a gente possa ter esse cuidado de evitar também que se faça esforços físicos, exercícios físicos durante esse período. A gente vê muitas pessoas correndo pela rua nesse período. Então, assim, e a hidratação é fundamental. Então, nós também fizemos um alerta essa semana. Nós temos uma sala de situação, que é intersecretarias também de emergências, para conscientizar a população da importância, né, de se hidratar corretamente, de usar roupas leves, de não ficar nessa exposição ao sol, para que a gente possa ter um mínimo possível de efeitos colaterais, principalmente desidratação, insolação e o agravamento de, por exemplo, uma doença cardíaca. Então, é muito importante que a população tenha essa consciência, se hidrate bastante e a qualquer sinal de dor de cabeça, náusea, você procure rapidamente uma unidade básica de saúde. As unidades básicas estão preparadas e muitos municípios do estado de São Paulo também estão preparados para atender essa população com água, com frutas, no dia a dia. Porque também, Laura, a gente tem uma preocupação, a gente fala muito de férias, a gente fala bastante das pessoas transitando, mas nós temos aquelas pessoas que trabalham na rua no dia a dia, né? E essas pessoas também são uma preocupação muito grande, tanto para o estado como para os municípios, porque elas estão trabalhando ali, debaixo do sol, com roupas pesadas, no asfalto. Então, é muito importante que a gente tenha esses pontos de hidratação. O município de São Paulo, por exemplo, está com vários pontos de hidratação, que é uma forma da gente proteger a população também. Muito obrigada, Regiane de Paula, coordenadora de controle de doenças da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Muito obrigada pela entrevista, por toda a orientação. Feliz Ano Novo para você. Feliz Ano Novo para você, para todos que estão nos assistindo. Muito obrigada.